Voltamos e a gente recebe agora o candidato a prefeito de Bauru pelo PV, Raul Gonçalves. Ele tem como candidato a vice-prefeito Lima Júnior, do PSDB. Vamos então conhecer as propostas do candidato que disputa o segundo turno. Raul, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite e boa noite a todos os telespectadores aí. Boa noite. E a ordem das entrevistas com os candidatos foi definida em sorteio e elas têm a duração de 10 minutos contados a partir de agora. Raul, durante a sua campanha, você fez questão de frisar que não é um político de carreira. Ao mesmo tempo, a sua experiência como vereador é colocada como uma vantagem. Como a sua experiência como político na Câmara e como médico o credenciam a ser um bom prefeito para a cidade? Veja, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam como funciona o sistema. Você percebeu aí o que aconteceu com a Câmara Federal, né? Ela simplesmente não se deu bem com o Executivo, a Dilma perdeu o mandato. Então a relação entre os poderes é uma coisa que tem que ser respeitada. Quando você é vereador, você aprende, primeiro, a conhecer as necessidades da população como um todo. Segundo, você aprende também que essas necessidades, né, elas têm limites legais para serem cumpridas. Então você tem que saber como agir, como fazer e qual é o tempo necessário para isso. E você tem que respeitar e muito os vereadores que representam a população. Quando o prefeito não tem essa noção, ele vai querer fazer as coisas só no peito, né? Ele encontra muita resistência e aí quem sofre com esse tipo de resistência é a população, né? Então isso é importante, essa experiência de vereador fez com que a gente aprendesse a parte legal, como deve ser feito, né? As leis, como deve ser feito a parte do executivo, como são os processos, né? É bem diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada eu posso estar num corredor, né, lá dentro da Beneficência Portuguesa, eu dou uma ordem, as pessoas vão lá e cumprem a minha ordem, né? No serviço público é diferente. Você tem que seguir todo um trâmite legal, porque senão isso dá improbidade e causa muitos problemas nessa situação. E como médico, né, eu sei que a saúde na cidade precisa de muitas coisas ainda, principalmente no que tange aí aos exames complementares, né, as vagas de internação, apesar de não ser responsabilidade do município, o município pode sentar na mesa para discutir isso junto aos gestores, né, e também um centro de especialidades dentro do município é uma coisa importante. Aquele paciente que vai no núcleo de saúde e precisa fazer um diagnóstico, o médico está lá examinando ele tem que ter as condições necessárias para solicitar um exame, né, rápido e aquilo voltar para o doutor fechar o diagnóstico. Senão aquela consulta demorou meses para chegar na consulta. Quando chega, acaba ficando uma consulta inócua, né, sem resultado prático nenhum. Falando exatamente sobre as suas propostas na área da saúde, que são muitas até pela sua experiência como médico, ontem a Câmara dos Deputados aprovou em primeira votação a PEC que fixa um limite de gastos na área da educação e da saúde. Você propõe, além do ambulatório médico municipal, também um hospital do idoso e, paralelamente, falando agora do governo do estado, que apoia a sua candidatura, ele também prevê um orçamento de 19 bilhões a menos no ano que vem. Como será possível conseguir colocar em prática essas suas propostas num cenário tão ruim? Por isso que é importante um gestor que saiba o que ele está fazendo e está propondo, né? Tudo que eu estou fazendo, nosso projeto de lei, o nosso projeto de governo é um projeto com o pé no chão. Tá? Nossos projetos são todos factíveis, né, possíveis de serem realizados. Não tem uma proposta nossa que não pode ser feita com aquilo que nós já temos. O município tem hoje aqui dentro do município de Bauru um gasto de 35 milhões que o Estado coloca em toda a nossa rede hospitalar e de diagnóstico e o município põe mais 20 milhões de reais. São 55 milhões de reais que entram de dinheiro por mês aqui no município. É um prêmio de mega sena, gente. O que nós temos que fazer? Fazer com que esse dinheiro seja gasto de forma adequada, para ter resolutividade no sistema. E nós temos um sistema que funciona, mas de uma forma não conjugada. Aí você não faz o diagnóstico chegar de forma correta naquele paciente que ele precisa. Então essas novas unidades serão custeadas com o dinheiro que o município já dispõe? Já dispõe. Vou te dar um exemplo. Nosso centro de diagnóstico, né? Nós temos ali na Quintino Bocaiúva, onde é o postão, né? Funciona ali uma parte que é o Centro de Saúde 1 do município, o Estado cede o prédio. Funciona também as doenças sexualmente transmissíveis, uma parte. Depois tem o Adolfo Lutz e o restante daquele prédio todinho, 10 mil metros quadrados, né, de área, né, muito mais de construção. Aquele prédio é do Estado e está funcionando apenas com uma parte burocrática. Aquele prédio viria para o município em termos de doação e ali nós já temos o quê? Temos um ambulatório pronto. A parte física está pronta. O que precisa colocar ali dentro? Os equipamentos.
Os equipamentos são 12 milhões de reais, você coloca todos os equipamentos necessários para que você faça diagnóstico no núcleo de saúde. E depois você tem que colocar um centro de especialidade para os médicos trabalharem ali dentro, fechando o ciclo. Então aquele paciente que vai, por exemplo, no posto de saúde, você vai ter duas opções. Ou o doutor dá uma receita para ele tomar o remédio dele na casa dele, está resolvido o problema, foi um diagnóstico clínico. Ou ele foi lá, palpou a barriga daquela senhora, ele viu que tem uma massa palpável, ou é uma dor que não ficou bem clara, pode ser uma pedra na vesícula, ele vai pedir uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada. Então precisamos de ter essa retaguarda. E no tempo online, a coisa tem que acontecer rápido. Aí você vai lá, faz o exame, o paciente traz o exame para o doutor ver. Entendeu? Então se você fechar esse ciclo, nós vamos aumentar a resolutividade daquelas consultas no posto de saúde em 100%. Então nós estamos utilizando o quê? Os recursos que já existem no município. E 12 milhões de reais para o município não é dinheiro, gente. Entendeu? Porque você tem condição de fazer isso com uma tranquilidade muito grande. Nós pagamos recentemente 7 milhões de reais para uma empresa seguir a obra de tratamento de esgoto. Nós não temos um corpo de engenheiros na prefeitura que consiga seguir uma obra desse porte. Tivemos que contratar uma empresa à parte. Então isso aí para mim é gastar dinheiro de forma errada. Isso seria suficiente para a gente comprar metade já dos equipamentos que eu acabei de dizer. Falando de educação agora, mudando um pouquinho de assunto, você se compromete também com a construção de novas escolas e creches. Seriam com recursos do próprio município também? Porque essa PEC do governo federal, ela limita os gastos na área de educação. Eu vou deixar uma coisa clara aqui, porque tem sempre gente plantando coisas erradas, né, do respeito do nosso plano de governo. Eu não vou municipalizar a educação. Não? Então fica bem claro isso. O Estado vai ter o seu papel e nós vamos ter o nosso. Né? O ciclo 1 e o ciclo 2, o município vai tomar conta. Tá? Então o restante nós não temos perna para isso. Não temos perna. As escolas novas que forem ser realizadas daqui para frente, a ideia é transformar todas elas já desde o começo do projeto em escolas de período integral. Porque aí você vai ter as salas de aula já preparadas para isso. Durante o período da manhã você vai colocar muito mais conteúdo para esse aluno, né? E depois, no período da tarde, nós queremos interagir as secretarias todas do município e outras, né, para que essa criança receba outros conceitos de vida, né? Então, quer seja no esporte, lazer, cultura, né? Tudo aquilo ali no período da tarde. Essa criança vai ficar ali dentro para se tornar um cidadão, né? Isso é um pedido, inclusive, das próprias mães, né, que trabalham fora e querem ver os seus filhos com uma segurança maior, até por conta de comportamentos, né, espúrios que podem acontecer. Outro ponto importante. Municípios como, ontem mesmo eu fiz uma gravação aqui em Itapuí. Né? Fui lá gravar a creche de Itapuí. 1.600.000 reais. Né? Começou em 2014, já terminou, a creche já está funcionando, 150 crianças. Uma beleza, que é a creche escola do governo do estado. Simplesmente o governo municipal tem que ceder a área e o resto o governo faz todo, ainda paga os professores. Nós temos que dar só aos outros funcionários. Então veja como é importante, né? Você ter essa parceria. Né? E 2 escolas em Itapuí, 3 Lençóis Paulista. Aqui foi dado 7 autorizações. Sabe quantas foram realizadas nesse período? 2014 para cá? Nenhuma. O município não pode se omitir nisso, porque isso representa 1.050 vagas de creche para as crianças. E temos filas enormes aí, as mães estão entrando na justiça, estão ganhando as liminares, e aí o que a professora faz? Põe mais um colchãozinho lá para cumprir uma ordem judicial, mas a mãe sabe que o seu filho está ficando como se fosse um guarda-roupa de criança, um em cima do outro ali. Não pode, nós temos que aproveitar esses momentos e não perdermos isso. Como que pode Lençóis Paulista conseguir estar na 3ª creche construindo, Itapuí está na 2ª creche construindo e o município não cedeu sequer a área? Né? Isso é inconcebível. No meu governo isso não vai acontecer. Falando de mobilidade agora, você propõe a interligação em 9 pontos da cidade, a interligação de bairros. Não havendo recursos para todas essas obras, quais são as suas prioridades? Então, por isso que eu falo, o nosso programa é um programa pé no chão. Né? É possível fazer todas essas interligações? Eu vou citar uma para você, muito simples, né? Temos 1 minuto. 1 minuto? Muito bem, você vem pela Nuno de Assis, quando você chega ali perto do fórum, você vai margeando na Tiradentes, passa margeando a linha do trem, sem viaduto nenhum, você vai sair na Daniel Pacífico. Sabe qual é essa distância? 1,5 km. São 15 quadras de asfalto. Isso o município tem condição de fazer com seus recursos próprios. E você consegue ligar o Meridota até na Vila Dutra. Então, citei uma. Recentemente, acabei de gravar agora lá na Vila Dutra. Construímos uma creche na Pousada 2
Do outro lado você tem o Vanuir e você tem o Jardim Helena. No meio você tem um rio. Basta você fazer a canalização do rio, 4 quadras de asfalto em cima, você liga os 2 bairros junto com a pousada para usar a creche que está na pousada. Senão essas crianças têm que dar a volta pelo Gasparini para chegar até aqui. Tá certo, Raul. A gente atingiu o nosso tempo agora. Muito obrigada por sua participação. Nós estamos à disposição.